Neste mundo existem mulheres amadas, violadas na mente, violentadas na alma, castradas no corpo, sem voz, sem liberdade, acorrentadas em dor, cansadas, tristes, desesperadas, mal amadas, laços atados em nós de ferro, mãos geladas e frias, feitas no mundo cruel. Isabel Moraes Ribeiro. Muito boa tarde aos ouvintes e telespectadores da Rádio Som da Terra FM. Boa tarde a vocês que nos acompanham pelas redes sociais da ACOM, através do Instagram e do Facebook. Está começando mais uma edição do programa A Voz das Marias, que faz parte do projeto Marias em Ação, Direitos, Vivência e Dignidade, da Associação Comunitária de Milagres, com apoio total da Embaixada dos Países Baixos, que tem como apresentadora eu, Jamile Gorgonha, assistente social. Este programa se propõe a ser um canal de livre exposição de ideias, que vai falar sobre direitos, dignidade das mulheres, nas mais diversas faixas etárias, com o objetivo de promover ações de empoderamento, protagonismo para a prevenção e o combate à violência e discriminação de todas as mulheres e em todos os aspectos. Queremos dizer que, desde já, esse programa é uma iniciativa da ACOM, que é pioneira no combate a todas as formas de violência contra a mulher e vai proporcionar a você, ouvinte, informações de empoderamento e prevenção. Sejam todos bem-vindos ao programa A Voz das Marias. Hoje estamos recebendo a convidada Yasmin Figueiredo, psicóloga, e que vem falar sobre o tema violência doméstica e quais os tipos de violência e como identificá-las. Queremos falar que, em razão da pandemia do Covid-19, estamos seguindo e realizando o programa dentro de todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Vamos dar as boas-vindas a Yasmin Figueiredo, que é psicóloga, tem experiência em políticas públicas no contexto da violação de direitos. Boa tarde, Yasmin, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Jamile. Boa tarde a todos os ouvintes Som da Terra, a todos os internautas que estão ligados nas nossas redes sociais. Então, hoje eu vim falar sobre um assunto que está sendo bastante comentado, que é o contexto da violência doméstica em meio à pandemia. Nós sabemos que existe a pandemia, mas o contexto de violência ele permanece e ele continua. Então, o nosso papo hoje será bem descontraído, para a gente estar conversando um pouquinho, passando algumas informações, para ver se você se identifica nesse contexto de violência e de como buscar ajuda, de como fazer diante a situação. Desde já quero pontuar que podem estar enviando perguntas, sugestões, ideias, de temas que vocês querem e acham interessante que a gente esteja abordando aqui. Como eu falei no programa anterior, a gente vai estar trazendo convidados para estar discutindo esses temas que serão pertinentes para a vida e o dia a dia da mulher. Então, vamos começar a nossa conversa com a nossa convidada. E a primeira coisa que a gente gostaria de saber é quais são os tipos de violências mais conhecidas. Pronto, vamos lá. A mais conhecida é a violência doméstica, que de fato é aquela agressão. É um tapa, é um puxão de cabelo, é um empurrão, é algo que venha a lesionar aquela mulher, aquela vítima. Então, a violência física é a mais conhecida. A outra violência que é mais conhecida, porém ela é pouco denunciada e identificada também, é a psicológica. Que a psicológica vai desde a questão de humilhar, insultar a imagem da mulher, fazer com que ela, nesse contexto que nós estamos vivenciando, se isole, por exemplo, da família, que ela tenha um contato com a família nesse período, também é considerado no contexto da violência psicológica. E como você falou aí, a violência doméstica, a violência física, ela é a mais conhecida. E quais são as menos conhecidas? A
As menos conhecidas é a questão da violência sexual, né, que existe, que não é só o abuso em si que a mulher sofre, mas também a questão marital, quando a mulher, ela, por exemplo, é obrigada a realizar determinadas posições sexuais que a deixem desconfortáveis, ou então que ela não queira ter aquele desejo do ato sexual em si. Outro tipo de violência é quando a mulher, por exemplo, ela é proibida de a uma consulta ginecológica, onde ela não pode utilizar de meios contraceptivos para evitar uma possível gestação. Então, assim, acontece de uma forma muito sutil e é pouco falada a violência sexual. Né? A gente, quando liga a violência sexual, liga mais a questão do abuso de uma pessoa desconhecida. Mas não, ela pode acontecer dentro do seio familiar, né? Entre esposo e esposa. Então, tem a violência sexual. A violência patrimonial, né, que é pouco falada. A patrimonial é quando o homem tem a conduta, por exemplo, de restringir os documentos daquela mulher, quando ele também proíbe dela comprar determinadas coisas, dele, ele quem executa e que orienta para que aquele dinheiro que ela trabalhou durante o mês, para que ele vai ser utilizado. Né? Então, a gente tem que ter, assim, um olhar e entender, né, esses tipos de violência que às vezes está acontecendo e a gente não consegue perceber. Né? E o outro tipo de violência é a violência moral. É quando a mulher constantemente, né, o parceiro calunia, difama, cria coisas, fica naquele autocontrole de estar vendo ali o que ela está vendo naquela rede social, no WhatsApp, com quem que ela está falando. Né, entra como uma violência moral. Né? Então, são esses 5 tipos de violência: a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. Pronto. Antigamente, a gente vivia num mundo em que as mulheres ficavam em casa fazendo esse trabalho doméstico, né? E o homem que ia à rua para trazer o sustento para casa. Hoje a gente vê mulheres mais à frente dos negócios, chefes de família, realizando os trabalhos que antes não realizavam, né? E eu acredito que com essa modificação na estrutura familiar, a mulher se tornando chefe de família, os homens acabaram se revelando mais, né? Eu acho que eles acabaram vendo que a mulher também podia, a mulher também é capaz, a mulher consegue. Então, hoje a gente consegue mais identificar que existe violência de parte dos companheiros por conta da mulher se tornar um ser independente, né? Uma mulher empresária, uma mulher médica, uma mulher que vai à luta, uma professora altamente capacitada de universidades. Então, eu acredito que devido a esse salto, podemos dizer assim, né, que a mulher construiu ao longo dos anos, os homens se assustaram, né? Pode-se dizer assim, que eles se assustaram e acabaram ficando retraídos e com medo e acabaram maltratando, podemos dizer assim, mais as mulheres, né? As mulheres acabam sofrendo algum desses tipos de violência por terem conseguido conquistar seu espaço, né? Diante da sociedade. Isso. E o contexto de violência doméstica em si, ele é bastante complexo. É algo que vem de muito tempo. É algo que precisa ser desconstruído por nós mulheres, que é importante começar por nós, e também por nossos maridos, por nossos filhos. Tudo vai depender da educação que hoje a gente está criando. Então, assim, a gente está tendo várias oportunidades de estar falando sobre violência, né? A gente está falando sobre os tipos de violência e a gente ir modificando aos poucos essa realidade. Porque o Brasil é o quinto país que mais mata mulher, que mais sofre a questão da violência doméstica. Né? Então, assim, no Brasil. E aí, então, nas cidades, então a gente imagina nossa cidade pequena. Nossa cidade é pequena, mas não está livre, né, de violência, de sofrimento. Então, assim, é importante a gente estar sempre levando as informações até vocês, para que vocês, identificando, vocês possam vir buscar a ajuda necessária. E é importante acrescentar também que hoje o número de denúncias são bem maior,
né? Ainda existe aquelas mulheres que têm medo, que faz a queixa, mas aí na mesma hora volta atrás, tem aquela ameaça, porque a gente sabe que existe, né? Então, a gente orienta, aconselha, a gente aqui na ACOM realiza esse trabalho com as mulheres, né? E vocês não estão sozinhas, o que precisar da gente, a gente está aqui para orientar, para informar. E eu acredito que nunca vai acabar, né? Mas eu acredito que a cada dia mais, com informações, com conhecimentos, né? As mulheres vão deixando de sofrer esses determinados tipos de violência, né? Nossa cidade, a gente sabe que existem muitos casos, como também existem aquelas mulheres que não têm coragem de fazer a denúncia porque são ameaçadas, né? Têm medos, muitas ainda dependem do financeiramente do esposo, o que complica mais ainda, o que torna mais difícil, ela fica mais assustada em estar fazendo essa denúncia, mas eu acredito que a gente realizando esse trabalho, dando suporte, mostrando que os equipamentos do município, né, estão para acompanhá-las, orientá-las e dar esse suporte necessário, não acaba, mas pode diminuir muito, né, Yasmin? Isso. E é todo um trabalho que é realizado, assim, de parceria em todos em prol de uma causa, que é o contexto da violência doméstica. Né? Que vocês sabem que vocês não estão sozinhas, apesar de estarem aí do outro lado, de estarem nos ouvindo, né? De terem medo. Existe o tempo de vocês buscarem essa ajuda, e a gente vai estar aqui para te acolher, a gente não está aqui para te julgar, porque muitas pessoas julgam essas mulheres que permanecem nesse ciclo de violência, mas a gente tem que entender que existe toda uma história por trás, existe uma família, existem filhos, então é algo que é muito delicado para ela chegar e fazer a denúncia, e aí ela vai fazendo no tempo dela, porque é uma família inteira. Então, a gente tem que ter todo o cuidado. Verdade. Yasmin, como esse ciclo de violência acontece? Assim, você poderia dizer para a gente? Pronto. Esse ciclo, ele acontece em 3 etapas. Né? A primeira etapa, que é chamada de tensionamento, onde começam-se as primeiras, digamos que, a questão da violência moral, da psicológica, onde começam os insultos, a desmoralização daquela pessoa, da mulher, que começam a começar a falar alto, e é aquela primeira vez que puxa o cabelo, a primeira vez que empurra. Então, assim, é a fase em que começa a aflorar essa violência, onde é aí que você começa uma discussão, você percebe que já está fugindo da questão verbal e já começa a ter a tendência a uma questão física, né? Chamamos de tensionamento. A segunda fase é o ato propriamente dito. A violência aconteceu. É quando bate, quando abusa. Então, a segunda fase é o ato em si. Ele ocorreu. A terceira é a fase da lua, a famosa fase da lua de mel. É onde esse companheiro, né, vai ver o companheira, né, vai chegar e vai tentar assim, me desculpe pelo que aconteceu, isso não vai mais se repetir, é porque eu bebi, é porque eu estava cansado, é porque eu estava estressado do trabalho, é porque hoje eu estou sem paciência, mas eu prometo que vai ser diferente. Então, hoje vamos sair para algum lugar, então eu trago flores, ou então eu trago chocolate, ou então eu faço algo que eu sei que você gosta. Então, assim, ficam nessas promessas. E aí ficam nessas promessas só durante um determinado tempo, e aí depois aquele velho comportamento volta. Né? Tem o perdão, tem a desculpa, tem a promessa, mas ele aí, com um pouco tempo depois, digamos 3 dias, 4 dias, até uma semana depois, começa novamente as mesmas coisas. E aí a gente tem que ter cuidado, porque sempre que esse ciclo ele volta a acontecer, ele sempre vai voltar a acontecer de forma mais invasiva, vai ser mais forte, vai ser mais violento. E aí, se não tiver cuidado, a gente pode caminhar para o feminicídio, que é a questão da mulher ter a vida ceifada por esse companheiro, por questões de gênero, por questões de violência
contra ela, porque ela é mulher. Porque o feminicídio, né, é a morte por questão de gênero, pelo fato, simples fato dela ser mulher. Né? Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado e atenção. A gente sabe que existem diversos equipamentos que dá esse suporte, né, à mulher. E a gente queria que você dissesse para nossos ouvintes, você que nos acompanham pelas redes sociais, pela rádio, onde buscar ajuda. Quando isso acontecer, onde buscar ajuda? Pronto. Nós temos que entender que existe o 180, que é a central de atendimento à mulher, que é um número que você pode estar ligando do seu telefone, que é um número que vai te dar informações e orientação, até mesmo de onde buscar ajuda. Ele é um número central, né, que a mulher pode estar ligando, que é o 180, onde ele vai informar e encaminhar aquela mulher. Outro número que a gente tem que entender também a importância dele é o 190. O 190, ele vai cair diretamente na polícia militar. Então, quando você liga para o 190, é porque quando realmente você quer fazer a denúncia e quer que a polícia pegue aquele agressor em flagrante. Então, a gente tem que entender que o 180, ele vai te dar orientação e o 190, ele vai executar a ação. Porque às vezes acontece da mulher ligar para o 190 e aí, quando a polícia chega, ela já não quer mais continuar com o procedimento. Então, a gente tem que ter em mente isso. Né? O outro espaço de acolher somos nós, enquanto a CONC, o projeto que está aqui. A CONC já sempre realizou esse trabalho de acolhida. Então, assim, nós estamos à disposição de vocês para acolher essa demanda, para fazer os encaminhamentos necessários. Outros serviços que existem no município, existem o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência, que é um equipamento, a política pública totalmente voltada para esses casos de violência doméstica. Existem os CRAs, que vocês também já conhecem, que estão ali diretamente ou aqui na sede ou na zona rural. Vocês também podem estar procurando. Vocês podem estar procurando o Ministério Público, né, que é o promotor e a promotora, né, para quem não sabe, pode estar procurando também. Você pode estar procurando também diretamente a Delegacia de Polícia Civil, que funciona junto com a militar, também, para estar falando da sua situação e pedindo a medida protetiva, uma medida de proteção, que aí, quando a mulher vai até a delegacia, que ela faz essa solicitação de medida protetiva, o judiciário, o juiz e o promotor tem até 72 horas para estar emitindo essa medida protetiva, que a medida protetiva é muito importante. Para quem não sabe, a medida protetiva é como se fosse um documento, Jamile. Eu, que tenho medida protetiva, eu tenho que andar com essa medida junto aos meus documentos. Porque se eu estiver em algum local que o agressor entendam que o agressor esteja me ameaçando, que esteja tentando contra a minha vida, eu ligo pro 190 e aí explico a situação quando a polícia chega. Se o agressor estiver no mesmo ambiente que você, quebrando a metragem que foi estabelecida, ele vai preso automaticamente. Né? Então, é importante a gente saber os instrumentos que nós temos a nosso favor, a importância e como eles funcionam. Tem um conselho também, né? Isso, tem um conselho da mulher, que é municipal, também, que funciona na Secretaria de Assistência, que as mulheres também podem estar procurando. O conselho é outro canal de acolhida para estar recebendo essa denúncia e estar direcionando. Então, assim, vocês veem que existem hoje muitos meios, né, de buscar essa ajuda. E aqui no município, tudo isso que eu acabei de falar para você, Jamile, e para vocês, existe. Né? Todos esses serviços estão à disposição da população, da comunidade. Eu também, enquanto pessoa, enquanto cidadã, enquanto mulher, ao identificar uma situação de violência, também é o meu dever fazer essa denúncia. Se na minha rua tem alguém da minha família, não falo nem rua, porque da família mesmo a gente sempre encontra alguém. Verdade. A gente conhece, sabe aquela realidade? Não precisa você se identificar, mas você pode fazer essa denúncia anônima. Você pode também estar fazendo através do 180. Né? Não só através do 180, você pode estar procurando todos esses serviços que eu citei. A CON, CREAS, CRAS, Ministério Público, Conselho da Mulher, e pode estar fazendo essa denúncia, que também será garantido o sigilo, né, desta pessoa,
para que os procedimentos possam ser feitos. E aí, se você veio aqui na CON, a gente fez um trabalho, a gente acolheu a vítima, e aquela mulher voltou, não cabe a você também condenar aquela mulher porque ela voltou para o companheiro, né? Você tem que, de alguma certa forma, você tem que se colocar à disposição para estar ali para acolher. Para, por exemplo, se ela estiver numa situação difícil, que ela tiver que fugir, ela tem o seu número de emergência e possa mandar uma mensagem para você ou um código para o seu WhatsApp, por exemplo, e você acionar a polícia militar para ela. Então, assim, é bom a gente também se colocar no lugar do outro, né? Ter empatia. E eu acredito que ao longo dessa nossa conversa, se vocês pararem para perceber um pouquinho, tudo isso que eu falei, nós em algum momento da nossa vida, seja na infância, na adolescência, agora na fase adulta, na fase, né, mais jovem, né, a gente passou por alguma situação dessa e não conseguiu se perceber. Hoje a gente vê muito, eu acredito que até entre, né, em um tipo de violência, maridos, namorados, pega o celular da companheira e fica controlando a vida e fica querendo ver, muitos ficam controlando a roupa, decote, short curto. Então, isso tudo eu acredito assim que faz parte, né? Não diretamente a uma violência acentuada. Mas acredito que isso mexe com o psicológico e acaba sendo uma violência psicológica, isso, né? Acaba entrando na violência psicológica e verdade, moral, verdade. porque sempre vai associar. E outra coisa que a gente tem que ter em mente é que nunca uma violência ela acontece de forma isolada. Quando vem acontecer a violência física, acaba entrando a violência psicológica, a moral, a sexual, a patrimonial. Conjunto, né? Um está atrelado à outra. Uma está atrelada à outra. Então, assim, são coisas que, às vezes, você que está aí não parou ainda para pensar, observar, e a partir desse momento vai começar a observar e a pensar. E aí, tudo isso que eu trouxe, que Jamile trouxe até aqui, a gente também tem que saber a diferença de uma situação pontual e de uma situação de violência, né? Não é porque meu marido pegou uma vez, o meu companheiro, meu telefone, e olhou ali e falou que a gente já vai enquadrar como violência. Não. Tem todo um contexto. A gente tem que entender que tudo que é em excesso precisa ser investigado. É como a psicologia, a normalidade e o patológico, né? A normalidade é a rotina normal. Mas quando essa rotina passa a ser modificada, aquele comportamento agressivo passa a ser constantemente, por várias vezes, então ele já passa a ser algo patológico, né? E aí a gente tem que entender, né? Os mecanismos são esses, de buscar ajuda. Mas a gente também tem que entender que nós somos criados num cenário de machismo. Mas o machismo não significa dizer que o homem tem que ser violento. Não. Mas a gente tem que começar a observar enquanto mulher, como está sendo a nossa criação. Eu pergunto a vocês, por exemplo, vou perguntar aqui à minha colega, Jamile, os seus filhos, por exemplo, eles têm peças de roupa rosa no armário? Isso sempre acontece, né? Porque meu filho mais velho acaba dizendo, essa roupa rosa é de mulher. E eu acabo, né, dizendo, não, todas as cores podem ser usadas por mulheres e por homens. Mas isso é uma coisa que a gente cria dentro de casa, né? Mas com o passar do tempo, a gente já está modificando. Eu, na minha casa, eu já estou modificando isso. Apesar que é uma construção que vem desde antigamente, né? Mas aí cabe a nós, enquanto pais, enquanto família, fazer, né, essa desmistificação, né? Isso, a gente tem que aprender a desconstruir o que foi construído. O que for, assim, aspectos negativos. Porque aquela criança que cresce achando que aquela roupa, aquela blusa, né, rosa, vai tirar a masculinidade dele. Que não pode lavar, né, um prato, que não pode fazer uma atividade, né, física. Então, ele vai crescer sabendo que aquilo não é de menino, que aquilo é de menina, e a menina é condicionada e é ensinada a só fazer as coisas de casa, as atividades. Então, assim, a gente tem que saber como é que anda essa nossa construção e nossa educação. Porque se hoje a gente fizer essas pequenas modificações, a gente vai estar modificando. Porque o agressor de hoje, ele foi filho de uma mulher, ele é irmão de uma mulher. Então, assim, eu também não culpo as mulheres porque existem gerações e gerações. Então, cada geração é ensinada de uma forma. Mas que nós possamos mesclar todas as gerações, né? O que eu aprendi, o que é que veio de novo nessa geração, para
poder a gente ter um mundo melhor. E eu acho que isso acontece na construção e na base de um diálogo. Hoje, as famílias, elas têm que aprenderem a dialogar, a conviver. Nessa pandemia, eu acredito que não está sendo muito fácil para muitas pessoas, porque nós, antes dessa pandemia, vivíamos uma rotina muito corrida, né? De estar sempre produzindo, fazendo alguma coisa. E muitas vezes a gente chega em casa cheio de trabalho, cheio de coisas, e não dá atenção para o filho, não dá atenção para a esposa, o esposo não dá atenção para a esposa. E aí, assim, agora deu uma parada, todo mundo está em casa, todo mundo está aprendendo a se reinventar, a se reaproximar, a também... Acabam existindo conflitos, né? Que não existe família perfeita, né? Não existe essa questão de estar bem o tempo todo. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem seus momentos de alto e baixo também. Verdade. Então, assim, a gente tem que aprender a se adaptar à nova situação, como essa que a gente está vivendo agora. Né? Esse novo modelo, né? Esse novo contexto de, por exemplo, a gente está aqui conversando com vocês, está utilizando, porque assim, as redes sociais sempre estiveram aí. Verdade. Sempre estiveram, mas era muito difícil ter uma live para tratar sobre um assunto, né? As escolas, de uma certa forma, já vão também se reinventando, né? Os professores, os alunos. Então, assim, nós, seres humanos, estamos sempre em constante transformação. Verdade. Né? Então, assim, a gente vai se adaptando. Nem tudo é fácil. Mas é possível. É possível, sim, né? Se adaptar, se permitir e ressignificar. Eu acredito que é muito nessa palavra, esse ano de 2020. Ele veio para que nós possamos ressignificar a nossa vida, o nosso contexto, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso autoconhecimento e o nosso autocuidado também. Se reinventar, né? Eu acredito que esse tema é um tema que muitas mulheres demonstram interesse, né? Porque muitas delas acabam não sabendo diferenciar ou identificar quais os tipos de violência. E espero que tenha sido muito proveitoso, muito importante. A psicóloga Yasmin foi bem clara nas suas falas, nas suas colocações, pôde diferenciar qual tipo de violência, uma de cada um, falou sobre os equipamentos que a gente pode estar buscando essa ajuda, né? Então, você que conhece alguém que está passando por algum tipo de violência, tente ajudar, faça denúncia, será muito importante. Muitas vezes elas são submissas aos maridos e não tem ao companheiro e não tem condições de estar fazendo essa denúncia, né? Mas eu acredito que vai mudar, o cenário vai mudar, as águas vão passar, vão rolar e tudo vai ser diferente, né? Essa pandemia, acredito que vai nos tornar seres melhores, né? Eu acredito que veio para uma transformação. A gente estamos todos na mesma tempestade, em barcos diferentes, né? Mas acredito que vamos ficar mais atentos às situações da vida, vamos nos tornar pessoas melhores. E eu acredito que tenha sido, para você aí de casa, bastante importante. É um tema muito interessante. E Yasmin falou aqui com muita determinação, deu para tirar as dúvidas que a gente tinha. Espero ter tirado as dúvidas de vocês também. E dizer que foi um prazer recebê-la aqui. Espero voltar mais vezes com temas diversos, com outros convidados fazendo rodas de conversa, né? E eu queria que você colocasse suas palavras finais. Eu queria agradecer, Jamília, obrigada pela oportunidade. Agradecer a todos vocês também que tiraram o seu tempinho para estar aqui com a gente. Lembrando que sempre esses episódios, esses programas irão ao ar toda terça e toda quinta-feira. Então, assim, fiquem ligados nas nossas redes sociais. O Facebook é acom.milagres. O Instagram, @_milagres, o WhatsApp da associação, né, 9631-5778. E a equipe também está inteiramente à disposição de vocês, aqui situado próximo ao Hospital Madre Rosa Gatoso. E a gente está aqui esperando por vocês.
para acolhê-los. Eu quero só pontuar aqui que durante esse período de pandemia, a ACOM está funcionando pelo período da manhã apenas, de 8 a meio-dia, mas nos canais das redes sociais a gente está no horário de trabalho normal, de 8 a meio-dia e de 1h30 às 5. Então, você que queira estar mandando sugestões de temas, alguma dúvida, alguma informação, pode estar enviando, reforçando mais uma vez os nossos canais de comunicação, através do Facebook, acom.milagres, através do Instagram, @acom_milagres, e pelo telefone, que também é o WhatsApp, 996315778. Lembrando mais uma vez que os nossos programas acontecerão nas terças e quintas-feiras, às 14 horas, através da Rádio Som da Terra, e às 15 horas, pelas redes sociais da ACOM, Facebook e Instagram. Então, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa A Voz das Marias, da Associação Comunitária de Milagres, através do projeto Marias em Ação, Direitos, Vivência e Dignidade, com apoio total da Embaixada dos Países Baixos. Fiquem com Deus, boa tarde, até o próximo programa.